Fala pessoal, nessa aula a gente vai aprender a criar a classe de conexão com o nosso banco de dados MySQL para que todos os dados que estejam sendo inseridos na nossa camada view, nas nossas telas que a gente criou nos vídeos anteriores, possam ser devidamente persistidos ou armazenados no nosso banco de dados, tá bom? E só para a gente relembrar, o usuário ele vai dar a entrada na visão, que é a nossa tela, que são as telas que a gente criou, ele vai se conectar à nossa controladora. A controladora ela vai ser responsável por gerenciar as alterações que são feitas no modelo, e a partir do modelo a gente vai conseguir fazer a nossa conexão com o nosso banco de dados, enviar os dados que foram inseridos para o nosso banco de dados, ou se a gente quiser resgatar alguma informação do nosso banco de dados para a nossa classe modelo. Então, focando só na classe modelo e no nosso banco de dados, porque todas as outras já foram criadas, a modelo ela vai fazer a conexão com o nosso banco de dados exatamente para que você crie uma ponte, uma conexão, uma estrada onde esses dados poderão fluir, caminhar de um lado para o outro. Mas só que ele não faz isso de uma forma direto da modelo para o banco de dados. E a gente precisa criar duas estruturas dentro dessa arquitetura MVC que a gente está utilizando. E uma delas, bem conhecida, é o Data Access Object, as famosas classes DAO, que fazem o gerenciamento para uma classe modelo, para fazer o acesso ao nosso banco de dados, salvar, excluir, resgatar informações do banco de dados ou alterar informações dentro do banco de dados. Então, para cada classe do nosso modelo, vai haver uma classe respectiva DAO. E não basta somente a DAO, a gente precisa fazer uma conexão ao banco de dados. E para isso a gente cria especificamente uma classe de conexão para o banco de dados, até para facilitar, separar bem quem está fazendo o acesso aos dados a partir da modelo e quem é que vai fazer efetivamente a conexão. Então, se a gente focar somente na DAO e na classe de conexão, a gente vai ver que a gente poderá ter várias DAOs, mas a classe de conexão, para facilitar a forma como a gente programa, para a gente pensar na reutilização do código, a gente vai criar uma classe de conexão que seja genérica. Porque senão a gente vai ter que reutilizar o código, vai ter que reescrever esse código em toda a classe DAO para que ele faça a conexão, pegue o banco de dados. Então, para a gente ter uma melhora de performance, a gente ter um código mais limpo, a gente ter um código mais organizado, a gente vai aprender a criar essa classe de conexão de forma genérica, que ela possa ser utilizada por todas as classes DAO que a gente venha criar, toda a classe DAO que vier existir no nosso projeto. Para a gente fazer uma conexão com o banco de dados, não basta criar a classe, a gente precisa do que a gente chama de um conector criado pelo próprio fabricante do nosso sistema gerenciador de banco de dados. No nosso caso, a gente vai utilizar o conector próprio do MySQL, porque o nosso banco de dados é o MySQL. O conector ele fica disponível na página do MySQL para download, mas eu vou deixar ele disponível na minha página com o link aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. O conector ele é o 5.1.47. Vou deixar ele disponível junto com outros materiais para essa série de vídeo, como imagens, porque vai facilitar bastante o nosso trabalho e a forma como vocês forem reproduzir os nossos vídeos. Então, é só ir lá embaixo na descrição e fazer o download do pacote onde vocês vão ter o nosso conector já disponível para evitar qualquer tipo de conflito que vocês possam ter. E dando seguimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o método getConnection na nossa classe de conexão, que vai ser instanciado pela classe DAO. Dentro da classe DAO, a gente vai ter uma instância da classe de conexão,
onde a gente vai fazer a chamada do getConnection e vai fazer um prepare statement, que é um comando que a gente vai fazer em SQL, onde vai ser executado. Então, o que a gente faz? A gente tem uma conexão com o banco de dados da classe de conexão, a gente resgata essa conexão, faz o comando, executa esse comando em SQL, para a gente poder salvar alguma coisa dentro do banco de dados, ou apagar ou alterar alguma informação que a gente precise dentro desse banco de dados. Então, pegou a conexão, fez o comando em SQL, executou, alguma informação vai ser enviada para o banco de dados, alguma alteração, pagar alguma coisa, enfim. Então, o objetivo principal da nossa classe de conexão é que a gente permita fazer essa ponte. Mas uma vez feita essa ponte, ela não pode ficar aberta, então a gente precisa fechar, e fechar tanto o nosso comando quanto a nossa conexão. Nenhum dos dois podem ficar aberto por uma questão de performance, segurança, boas práticas. Não faz sentido a gente deixar essa conexão em aberto, até para a gente não extrapolar as capacidades que o nosso sistema gerenciador de banco de dados vai ter, tá ok? Mas nesse vídeo específico a gente vai focar em aprender como programar o método getConnection e a classe de conexão, tá bom? Partiu programar. Então, o nosso primeiro passo é adicionar o nosso conector do MySQL. A gente vem aqui, botão direito, adicionar o jar. Vamos procurar na pasta, eu já tenho aqui na minha pasta. Então, a gente coloca o conector. Pronto. Uma vez feito isso, agora a gente consegue ver que ele está aqui adicionado ao nosso projeto. E agora a gente vem aqui na nossa pasta DAO e a gente vai criar a nossa classe. Então, nova classe. Vamos colocar aqui o nome de Connection, MVC. A gente finaliza. Criamos a nossa classe aqui. Agora vamos importar as classes que a gente vai precisar usar para criar a nossa classe de conexão. Então vamos lá, import. Então a gente primeiro importar de conexão, java.sql.connect. Agora a gente vai importar o nosso Drive Manager. E por fim, o nosso SQL Exception. Uma vez importadas as classes, agora o que a gente vai fazer é criar o nosso método de conexão. Então, ele vai ser um método que ele vai retornar uma conexão, a gente vai chamar de getConnection, que é basicamente pegar a nossa conexão. Ele vai ser do tipo conexão, então ele vai ter que retornar alguma coisa do tipo conexão. Então, primeiramente, a gente vai criar, vai instanciar uma conexão, só que nulo, sem nada dentro. Vamos colocar aqui o retorno antes que a gente esqueça, que é o retorno dessa conexão que a gente acabou de criar. E agora, a gente vai buscar essa conexão, criar essa conexão. Mas, primeiramente, a gente vai tentar carregar o nosso driver do SQL. Então, a gente vai fazer aqui o try, catch. Vamos utilizar o class.forName e vamos colocar o nosso drive, que é o com.mysql.jdbc.drive. E caso ele não dê certo, a gente vai pegar a exceção e mostrar na nossa tela para o usuário. E uma vez que a gente já carregou agora o nosso driver do MySQL, a gente vai criar a conexão através do Driver Manager. Vamos buscar a conexão uma vez que ele já está carregado lá. Mas a gente vai buscar essa conexão acessando o nosso banco de dados. Então, a gente vai precisar fazer um acesso no JDBC do MySQL, no nosso localhost. Vamos colocar a nossa porta.
Vamos dizer também que não é um acesso SSL. Vamos colocar também o nome da nossa base de dados que a gente vai estar acessando, o nosso usuário e a nossa senha. Percebam que o nome está logo ali depois do localhost 3306, a gente tem o nome da nossa base de dados, que é MVC, aquela base de dados que a gente criou lá no início dessa série de vídeos. Então essa é a nossa string de conexão, uma vez que a gente executa ela, uma vez que o programa executa ela, ele vai buscar essa conexão, fazendo a conexão nesse endereço que a gente, nessa string que a gente definiu. E aqui, caso dê algum erro, na tentativa da busca dessa conexão, a gente exibe para o usuário. Então é isso aqui, pronto. Agora, para facilitar o desenvolvimento das próximas classes DAO que nós faremos, nós vamos criar uma classe de exceção. Uma classe padrão de exceção que vai estender a nossa classe de exceção para que a gente possa padronizar todas as exceções da DAO, porque é uma forma melhor e mais correta de se programar. Então, a gente vai criar aqui uma nova classe dentro do pacote DAO ainda. A gente vai colocar exception DAO. E será uma classe muito simples, a gente não tem muito o que se fazer aqui. A gente já tem aqui public class exception DAO. A única diferença que a gente vai fazer é que a gente vai criar um construtor. A gente vai sobrecarregar o nosso construtor do exception DAO passando uma mensagem e chamando a da classe superior. Mas para isso, a gente precisa estender a classe exception DAO para que ela seja filha da exception. Então, a gente coloca extends exception e a gente sobrecarrega o construtor dela. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai testar essa nossa classe de conexão. Até uma próxima.